Olá pessoal, olá amiguinhos, tudo bem com vocês? A tia Erika está aqui hoje para contar uma história maravilhosa para vocês. Exatamente, a Páscoa! Você sabe qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Então hoje nós vamos aprender detalhezinhos sobre essa incrível história. Mas a história que eu vou contar hoje é um pouquinho diferente. Eu acho que não tem muito a ver com chocolates, ovos, coelhos. Essa história é bem diferente. Há muito tempo atrás, o povo de Israel trabalhava como escravo lá no Egito. Você sabe muito bem essa história, não é mesmo? O povo de Israel era escravo, isso mesmo. E então Deus enviou quem? Um libertador. E esse homem chamado Moisés libertou o povo do Egito através do poder de Deus. Muito legal, não é? E naquela saída do povo do Egito, é claro que demorou um pouco, né? Porque ainda caiu as 10 pragas, o faraó não quis liberar o povo. Mas depois da morte dos primogênitos, infelizmente, muitos morreram. Mas dessa vez, o coração de faraó abriu e ele deixou o povo sair do Egito. E antes deles sair naquela noite, eles comemoraram então a primeira Páscoa. Eles passaram do Egito, saíram do Egito, foram libertos. E naquela noite, o anjo da morte passou, mas não tocou no povo de Israel, porque eles estavam, sabe como? Protegidos pelo sangue do Cordeiro. Aquela porta que tivesse a mancha do sangue do Cordeiro, não ia acontecer nada com eles. Estavam protegidos por Deus, é claro. Agora você pode me perguntar: bom, tia Erika, se naquela época eles comemoraram a Páscoa, como foi? O Pai do Céu deu algumas orientações. E eles pediram para que o povo naquela noite fizessem uma ceia. E eles tinham que comer ervas amargas, como rúcula, agrião, algo muito amargo, para lembrar o quão ruim era a vida deles como escravo no Egito, porque no outro dia eles não seriam mais escravos. E então, depois que eles saíram dali, Deus disse que sempre naquela época eles deviam de fazer novamente essa ceia, e aí eles iam lembrar sempre do que eles passaram lá no Egito e da libertação do Egito. Eles não eram mais escravos, agora eles estavam livres. E dali em diante, sempre naquela época, todas as vezes os judeus comemoravam então a Páscoa. Mas aí você pode parar e me perguntar: tia Erika, se naquela época eles comemoraram a Páscoa, os judeus, por que todo mundo comemora hoje a Páscoa se a gente nem é judeu? Pois é agora que começa a segunda parte da história. Sabe, o povo de Israel, eles se afastaram de Deus e começaram a fazer muitas coisas erradas. E desde que Adão pecou, Deus decidiu enviar o seu único filho à terra para que pudesse salvar todos do pecado. Porque olha, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então alguém teria que dar a sua vida no lugar das pessoas que pecaram. Então foi aí que Jesus deixou o céu, deixou o seu reino, tudo que ele tinha lá, para vir até essa terra, nascer como um bebezinho e falar do amor de Deus para todos. E no final, resgatar o homem do pecado. Que legal, não é mesmo? E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus veio a este mundo e ele falou do amor de Deus para muitas pessoas. Jesus era incrível, ele tinha um coração maravilhoso. Ele falava de Deus, ele falava o quanto era bom nós termos um coração puro. Ele curava as pessoas e abraçava as crianças. Ele era incrível, não tinha nada de mal com Jesus. E ele tinha muitos amigos. Tinha uma multidão seguindo Jesus. Por onde Jesus ia, todos iam atrás. Mas no meio dessa multidão, existia 12 pessoas que seguiam Jesus mais de perto. Eram chamados de discípulos. O que é discípulo? Discípulo é como um aprendiz. Tudo que
Jesus fazia, eles faziam também. O que Jesus falava, eles prestavam muita atenção para aprender. E onde Jesus ia, todos iam atrás. Eram 12 discípulos. Mas você sabia também que junto com essa multidão toda, existiam pessoas que não gostavam de Jesus. E essas pessoas ficavam seguindo Jesus por todos os lados, para ver o que Jesus ia fazer de errado. Eles queriam arranjar alguma coisa para prender Jesus. Para prender Jesus e até matá-lo. Mas quem poderia prender Jesus se ele mesmo não entregasse a sua própria vida, hein? Mas aí o tempo foi passando e Jesus foi falando do amor de Deus para as pessoas. Ele falava assim, ame a todos como a ti mesmo. Ame a Deus e ame o seu próximo. E todas as pessoas começaram a entender como é o amor de Deus. O tempo foi passando e Jesus viu que a hora já estava chegando. A hora de cumprir o plano. A hora de cumprir o plano de resgate do homem. Então, Jesus, ele começou a sentir uma aflição muito grande. Começou a sentir uma angústia. O que você faz quando você sente medo? Você fala com Deus, e é exatamente isso que Jesus fez. Jesus, ele foi até o jardim, e ali, naquele jardim, tinha uma pedra. E nessa pedra, ele se ajoelhou e começou a falar com Deus. Naquele momento, naquele jardim, chamado Getsemane, Jesus começou ali a falar com Deus, e ele disse, Ó Senhor, se for possível, passa de mim essa hora, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. E naquele lugar bateram em Jesus, colocaram uma coroa de espinho e no final, sabe o que fizeram, crianças? Crucificaram Jesus. A morte de cruz naquela época era a pior morte que existia, mas Jesus passou por isso. Ele foi crucificado. Jesus ficou ali na cruz, sofrendo, até que finalmente ele entregou a sua vida. Mas um pouquinho antes, o inimigo, ele ainda estava ali. E ele queria mesmo era que Jesus desistisse. E ele disse, Você ainda vai fazer isso? Não faça isso! Não faça isso! Você vai dar a sua vida e ninguém vai se lembrar de você. O símbolo da Páscoa, como seria? Como seria se Jesus não tivesse dado a sua vida na cruz? E o inimigo ficou ali, falando com Jesus, para que ele desistisse desse plano. Ele falou que todos iam lembrar da morte de Cristo, mas ninguém ia se importar. Mas naquele momento, Jesus fechou seus olhos com muita força e disse, não, eu vou cumprir o plano de resgate. E então, naquele momento, Jesus entregou a sua vida. E quando ele entregou a vida dele, naquele momento, o céu se escureceu e a terra tremeu. Todos ficaram com medo, até mesmo os soldados. Então, naquele momento, eles ficaram com muito medo. E um deles falaram, talvez ele mesmo seja o Filho de Deus. Ai, será que ele era o Filho de Deus? Ai, que medo! E saíram correndo. Depois que ele morreu, um homem muito rico, chamado José de Arimateia, ele pediu para que colocasse o corpo de Jesus no seu túmulo, porque Jesus não tinha onde enterrar o corpo dele. Então, os soldados liberaram e José de Arimateia colocou o corpo de Jesus no túmulo que era de José, e ele pediu para que ele colocasse ali o corpo de Jesus. Uma pedra muito grande foi colocada para fechar o túmulo de Jesus. E sabe, ali ficaram os soldados vigiando, porque eles ficavam com muito medo de que o corpo de Jesus fosse roubado pelos seus discípulos. Ficou ali o corpo de Jesus para ser sepultado. E sabe, depois disso, depois que Jesus morreu, os discípulos dele se sentiram muito sozinhos. Eles ficaram muito tristes, porque Jesus não estava mais com ele. Os discípulos ficaram muito tristes, porque não estava mais ali com seu amigo. Mas aí, crianças, no terceiro dia,
vocês não sabem o que aconteceu. Uma luz muito forte iluminou aquele lugar. E então, anjos de Deus vieram até ali e houve um terremoto muito grande. Os soldados caíram de medo e desmaiaram. E então, o anjo veio até o túmulo de Jesus e disse: Jesus, Filho de Deus, levante, acorde, que o teu pai te chama. E naquele momento, então, crianças, Jesus ressuscitou. Jesus não estava mais morto, ele está vivo, ele está completamente vivo. Que legal! E ali naquele momento, então, Jesus não estava mais na sua sepultura, Jesus estava vivo. Além dos amigos de Jesus, Jesus também, ele tinha amigas, 3 amigas. E elas foram até o túmulo de Jesus no terceiro dia para chorar pelo corpo de Jesus, para chorar pela morte de Jesus. E elas sentiam tanta tristeza de não estar ali mais com Jesus, que elas choraram muito. Mas quando elas chegaram então no túmulo e olharam que ele estava aberto e não viram o corpo de Jesus, elas choraram muito mais ainda e começaram a chorar. Onde está o corpo de Jesus? O que fizeram com ele? O que fizeram com ele, nosso Cristo? E choraram muito. Maria, que era muito próxima de Jesus, ela pegou e continuou ali chorando. E ela chorou muito, Maria. E naquele momento, então, Jesus apareceu. E Jesus apareceu e disse: Maria, Maria, por que você está chorando? É que levaram o corpo do meu Senhor. Ele não está mais aqui. Levaram, roubaram. E ele disse: Maria. E ela reconheceu a voz de Jesus. E quando ela ouviu, ela: Jesus! Jesus é você! E ele: não, Maria, não me toque, porque ainda preciso de subir para o céu. Vá e conte para todos que eu não estou mais morto, e sim, eu estou vivo. E Maria foi correndo contar para os amigos, para todos os discípulos, mas muitos deles não acreditaram. Então um dia Jesus apareceu no meio deles e eles ficaram muito felizes por ter seu amigo de volta. Depois de um tempo, então, Jesus voltou para o céu. Mas antes, Jesus olhou para os seus discípulos e todos eles estavam tristes. Sim, estavam tristes porque não teria mais Jesus ali, junto com eles. E então Jesus falou assim: não fiquem tristes, não chorem, porque eu estou indo para o céu. Vou preparar um lugar maravilhoso. E quando eu preparar o lugar, eu virei e voltarei e buscarei vocês para que onde eu estiver, estejais vós também. E sabe o que Jesus disse naquele dia? Ele falou de você. Você que está aí do outro lado. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: abençoados são vocês porque vocês me veem e ouvem a minha voz. Mas mais abençoados serão aqueles que nunca me viram, nunca me ouviram, mas acreditam em mim. Você já viu Jesus como você me vê? Não. Você já ouviu a sua voz como você está me ouvindo? Não. Mas você acredita nele. Então, ele falou de você. Essa é a verdadeira Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. É a ressurreição. Jesus não está mais morto numa cruz. Ele vive e ele está conosco todos os dias. No tempo de Israel, todos que estivessem com a mancha do sangue do cordeiro na porta da sua casa eram protegidos. Hoje, se o sangue do cordeiro, que é Jesus, estiver marcado no nosso coração, então nós seremos protegidos e teremos essa esperança de morar num lugar maravilhoso, um lugar onde não tem choro, não tem tristeza, não tem morte. Nós viveremos com Cristo para sempre. Viu só que legal, amiguinhos? E você, que está aí do outro lado? Você gostaria que Jesus tocasse no seu coração? Você gostaria de receber Jesus na sua vida todos os dias? E ele fez isso porque ele ama a mim e ama você também. A Páscoa não é ovinhos de chocolate e nem coelhos. A Páscoa é vida e a vida em Jesus.
que ele possa renascer no seu coração. A tia Érica não conhece você. Eu não sei o que você passa todos os dias. Não sei os problemas que você passa. Mas se você tiver Jesus na sua vida e no seu coração, ali há esperança. Esperança de dias melhores. Porque a esperança está nele, está em Cristo. Um beijo para vocês e nós nos encontramos então nas próximas historinhas com a tia Érica.